O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo no Café. E a nossa conversa de hoje é com um artista múltiplo. Ele canta, dança, escreve e é ator. Eu estou falando de Pedro Henrique Lopes. Pedro, seja muito bem-vindo ao Papo no Café. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. E eu queria saber então do musical Chacrinha. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo para chegar até o personagem, um pouquinho da peça. A gente esteve aqui em Curitiba agora em outubro, né? E foi muito legal, assim, o processo inteiro do Chacrinha durou quase um ano, mais até do que um ano, se for contar a partir dos ensaios. A gente começou a ensaiar em meados de agosto, no Rio. A gente fez uma temporada de 4 meses no Rio, depois uma temporada de 4 meses em São Paulo, e aí a gente começou a viajar, fazer a turnê nacional, que encerrou aqui em Curitiba, inclusive. Bacana. E assim, foi um prazer, assim, uma honra, uma grande responsabilidade, né? Fazer o Chacrinha no teatro. Chacrinha na fase jovem, né? Que eu dividia com o Stepan. Então, assim, foi muito, muito bacana mesmo, muito legal. E o processo para encontrar o personagem, para conseguir mergulhar, eu falo que é uma doideira, assim, porque todo mundo conhece o Chacrinha. Tipo, mesmo quem... E os trejeitos e tudo mais, né? Todo mundo Então, sabe mandar um alô, Terezinha. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, assim, é uma grande responsabilidade, porque todo mundo tem o Chacrinha no inconsciente, assim. Mesmo quem nasceu depois de ele já ter morrido e tal, sabe quem é o Chacrinha, sabe como é o Chacrinha, conhece a figura do Chacrinha. Então, assim, construir o caminho inverso, que é a partir de você pegar a figura que todo mundo conhece, né? Porque eu faço ele até a era do rádio, quando ele fica famoso no rádio, quando ele vira o ícone que todo mundo conhece, com a cartola, os figurinos espalhafatosos, quem assumia era o Stepan. Então, o caminho que eu tive que fazer foi o inverso, foi pegar a figura que todo mundo conhece e tentar desconstruir para chegar nele criança, nele adolescente, nele adulto, e que da mesma forma fosse incrível para o público que tivesse lá assistindo e identificar o Chacrinha já naqueles personagens, naquele personagem, naquele momento de vida dele, né? E é difícil, né, pro ator? É um exercício, na verdade, penso eu, né, muito gostoso de se apropriar da história de alguém que existe, né? Sim, porque uma coisa é construir um personagem em cima de um roteiro de alguém fictício, outra coisa é uma história real, né? Como que é isso? É bom, é muito legal, porque assim, a gente começa a ter muito mais bagagem, muito mais referência, e ao mesmo tempo a gente tem um espaço de criatividade que não é que ele fique limitado, mas ele fica delimitado dentro de uma área que você pode fazer o que você quiser dentro daquele lugar. Então é biografia que você tem que devorar, é ver vídeo, se tiver foto, toda referência que você conseguir internalizar, vai ser bom na hora de você levar isso para o palco, para a TV ou para o cinema. Então, assim, é muito prazeroso, mas o que eu acho mais fundamental é a responsabilidade de você fazer alguém que todo mundo conhece. E dentro do espetáculo você não faz só o Chacrinha, né? Tem outros papéis que você assume também, né? Não. Antes eu alternava o Chacrinha, e aí eu fazia o Jesse Valadão, o Benito de Paula, fazia alguns outros Titãs, alguns outros personagens. Mas aí quando a gente entrou em turnê, aí eu fiquei fazendo só o Chacrinha, porque o elenco foi um pouco reduzido e tal. Aí eu assumi foi um pouco reduzido, tiraram 2 pessoas de 30, quer dizer... Nem continua tanto. bem grande. Nossa, é bastante gente mesmo. Muita gente. O musical, ele exige mesmo uma equipe maior, maior preparação, né? Você tem uma experiência aí nessa área, conta um pouquinho pra gente como que é. Com o Chacrinha, eu acho que de tamanho de produção, foi o maior musical que eu fiz, assim. Para viajar, eram 60 pessoas viajando, mais as pessoas contratadas em cada cidade. Então, assim, é uma estrutura grande, é muita gente. E no palco também muita gente. Eu fiz alguns outros musicais, eu fiz musical pequeno, musical médio, musical grande, mas eu acho que o maior que eu já fiz foi o Chacrinha, que é a Aventura, que é a empresa que produziu e produz o Chacrinha e outros espetáculos.
eles têm esse grande porte, assim, os musicais são sempre grandiosos, com muito cenário, muito elenco, muita produção, banda, é bem legal, assim. E ser uma peça dentro desse quebra-cabeça gigante que é um musical é muito legal mesmo. O musical exige muito do artista também, né? Não basta só atuar, tem que cantar, tem que dançar, como que é isso? A gente brinca que para fazer musical você é mais atleta que artista. Tem que ter um preparo físico bom, né? Tem que ter um preparo físico, tem que ter uma preparação vocal muito boa, porque a voz precisa estar resistente. Tipo, em São Paulo, a gente chegou a fazer durante uns 2 meses, de quarta a domingo, com 2 no sábado. Meu Deus, muita coisa. E o musical tem quase 3 horas de duração, então... Só isso, né? Não, sábado era o dia que a gente passava no teatro, assim, a gente vai pegar a van meio-dia, vai chegar no teatro, vai fazer aquecimento, tem que fazer aquecimento vocal, aquecimento de corpo, né? Corrigir o que tiver que corrigir, comer alguma coisa, faz uma peça, aí termina uma, a gente jantava, aí fazia a segunda sessão, acabava, era tipo quase meia-noite, aí você saía tipo assim, passei o dia inteiro no teatro. Gostoso, né? Muito. Eu acho maravilhoso, né? Pra gente que trabalha com isso, que gosta, que vive dentro disso, é muito gratificante. Porque assim, por mais que, às vezes as pessoas perguntam, mas você trabalha com teatro, não é chato, você fica fazendo todo dia a mesma coisa. Eu falei, gente, vai fazer um dia, faz 2 dias. E me disse se nesses 2 dias você acha que foi a mesma coisa. Sempre tem os imprevistos e mesmo E o personagem vai mudando, né? As reações da plateia vão mudando, vai te dando coisas diferentes. E ao mesmo tempo você tem uma busca... Quando a peça estreia, nem sempre você sabe tudo exatamente, tipo, você tem certeza, você vai descobrindo muita coisa no processo. Então, é legal a gente poder passear e tá exercitando tudo. De fazer 2 no mesmo dia é uma doideira, assim, porque é muito legal. É muito legal. E é uma coisa tipo assim, fiz uma coisa que podia ter feito um pouquinho melhor na primeira, aí na segunda você vai e faz melhor. E ao mesmo tempo que você tá no meio da segunda, você fala, cara, eu já fiz isso hoje. Sabe aquela sensação de Déjà vu. Será que eu tô na parte certa da peça? Mas é bem legal. Um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu vi que você começou aos 13 anos, né, no teatro. Super cedo. Eu comecei a fazer aula com uns 10, assim. Aquela coisa, a menina é muito tímida, bota ele no teatro pra se soltar, e soltou muito, ficou. Passou a fazer timidez, então? Mais ou menos. Não, na vida eu sou muito tímido, assim, mas no palco não. Não tem como, Não tem como. E eu comecei com 13 anos fazendo um espetáculo que escrevi, tipo... Teve um festival de teatro lá, eu sou de Niterói, sou de São Gonçalo, morava em Niterói, que é interior, região metropolitana do Rio. E aí teve um festival de teatro entre Niterói e São Gonçalo. Aí juntei eu, meu irmão, minha melhor amiga, que hoje em dia tipo, é uma super atriz também. Ela tá no Porta dos Fundos agora, Tati Lopes. Que beijo legal. pra ela. Se ela tivesse... Não, ela é ótima, assim, trabalha muito. Ela fez o Se Eu Fosse Você com a Aventura, tudo por Popstar. Ela é ótima. E éramos nós 3 e mais 2 meninas. E a gente falou assim, vamos fazer um espetáculo. A gente tinha vontade. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada. A gente fazia cursinho de teatro, aquela coisa, e ficava naquela assim, a gente quer fazer uma peça. Tá, mas ninguém conhece a gente, nós somos crianças. Ninguém vai dar uma oportunidade, tipo assim, por mais que você ligue todo dia pra Globo, oi Globo, queria fazer... Não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Mas, e aí a gente falou assim, e aí eu tinha feito uma história em quadrinho para um concurso e tinha ficado bem colocado. Falei, vamos pegar essa historinha e vamos transformar numa peça. Aí todo mundo concordou, tal, a gente fez, a gente ensaiou. Aí as mães se organizaram para fazer os figurinos, o cenário, aquela coisa bem improvisada mesmo. Aí a gente ficou em 3º lugar no festival. Deu certo. E a Tati, que é essa minha amiga que eu falei que tá no Porta dos Fundos, que tá super bem hoje, ganhou a atriz revelação. Que legal! É doideira. dom mesmo, não tem, né? Eu acredito muito nessas coisas. Quando tem que ser... Acontece, vai. Não adianta a gente tentar fugir. Eu já tentei fugir algumas vezes. Já pensou em desistir do teatro? Eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Com 17 para 18 anos, foi aquela fase de vestibular. É a fase complicada. Tipo, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, não sei. Gente grande, né? Não sei, deixa eu pensar depois, mais pra frente. Aí eu comecei a fazer faculdade de turismo na Federal do Rio, na UF, né?
E aí eu fui fazendo tudo e falei, chega de teatro, vou trabalhar em hotel. Tipo, e aí eu fui fazer intercâmbio na Disney. Aí eu, Justo na Disney? Justo na Disney. Não. Eu juro que eu queria trabalhar em hotel. Queria Não me fugir. deixaram. Aí eu cheguei na entrevista e a mulher falou assim, tá ótimo, a gente gostou de você e tal, mas você só tem teatro no seu currículo, né? Eu falei, eu não posso te botar para trabalhar em hotel, porque você não tem experiência. A gente vai fazer o seguinte, você vai para os Estados Unidos, quando chegar lá você vai fazer um teste. Se você passar, você vai trabalhar no entretenimento. Se você não passar, você vai vender cachorro-quente. Eu falei, pô, Estados Unidos, Disney, vender cachorro-quente tá valendo, vamos embora, né? Aí eu cheguei lá, fiz o teste, passei. Aí fiquei trabalhando dentro do setor de entretenimento da Disney. Quando eu voltei, na verdade lá ainda, eu fiz teste para um musical. Tipo, quando estava acabando o meu contrato com a Disney, eles estavam abrindo audição para um musical de comemoração de 50 anos do Guys and Dolls, que é um musical super conhecido na Broadway e tal. E aí ia ter um elenco em cada estado. E aí o elenco da Flórida foi montado pela Disney, dentro, né? E as apresentações foram dentro de um parque do antigo MGM, que agora é Hollywood Studios. E aí eles fizeram audição. Aí eu falei assim, cara, eu não queria ir embora ainda, não queria voltar para o Brasil ainda, tinha 3 meses lá. Aí eu fiz o teste, aí tem aquele todo drama, tipo, você chega tipo, eu nunca tinha feito teste para musical, para nada assim, eu cantava. E logo da Broadway, né? Já chegava assim na Disney, né? Tipo, o que esse criança tem na cabeça? Tinha, sei lá, uns 19 anos, mais ou menos. E aí eu cheguei, tipo, nunca tinha feito... Eles só falaram assim, leva uma música e venha preparado para dançar e tal. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Eu cantava na igreja, desde novinho, então tinha que cantar, sabia que eu cantava, né? Dançar não, até hoje. Eu ainda dou uns truques. Quem vê pensa, mas... Muito é ensaio. muito ensaio, exatamente, muito ensaio. E aí eu fiz o teste e tal, aí eles falaram assim, quem a gente falar agora fica, e quem a gente não falar vai embora. Aí não falaram o meu nome. Eu falei, não passei, aquela coisa, aquele drama, né? Liguei pra minha mãe, não, eu vou voltar pro Brasil e tal. Não passei e tal. Ela, não, beleza. Aí, quando foi no dia seguinte, eu tava no ônibusinho interno da Disney, indo de um lugar para outro, terminei um set, tava indo fazer outro, aí uma menina que era bailarina, que ia na frente do carro da Bela e a Fera, tava toda montada com peruca, eu falei assim, Pedro, eu tipo, não reconheci, era a assistente de coreografia a gente tá tentando falar com você o final de semana inteiro. Eu falei, por que? Ela, não, você tá no show, a gente precisava te avisar que o ensaio começa depois de amanhã. Aí eu comecei a chorar dentro do ônibus, aquela coisa, tipo cena de novela, você começa a chorar pra essa pessoa, sabe? Bem teatral, né? Bem teatral, bem dramático. E aí eles falaram, não, é porque naquele dia a gente pediu pra ficar quem ia fazer a parte do ensemble, né? Do coro, dançando, fazendo as coreografias. Só que, por acaso, tinha um personagem que era um garçom que aparecia, que era uma piada, que ele aparecia em todos os restaurantes que o povo ia, ele era um latino. Eu era o único latino no teste, fiz um bom teste de canto e interpretação, fiquei. Só que é o que eu falo quando as coisas têm que acontecer. E aí eu voltei para o Brasil e falei assim, tá, fiz musical lá fora, acho que não tem cabimento eu não investir nisso aqui no Brasil também e tal. E é isso. E é um segmento que está em crescimento, né, no Brasil. Sim. Acho que está em plena expansão, assim. Agora conta como doutorando, porque, gente, além de tudo isso que a gente já conversou aqui, a pessoa ainda faz doutorado e justamente nessa área, né, do entretenimento. O que você tem percebido aí nos seus estudos? Eu falo que é a parte que eu fico tímido, morro de vergonha de falar. Não, então, eu estudo emoção no comportamento do consumidor. E eu fiz a faculdade de turismo, né, com foco em gestão de entretenimento, e depois eu fiz teatro na Unirio, lá no Rio também. Então eu estava com vontade de voltar a estudar, sempre gostei, queria alguma coisa que juntasse as duas coisas. E quando eu fiz a monografia de turismo, eu fiz sobre marketing de experiência, que é você utilizar elementos é como se o mundo inteiro fosse um palco e você organizasse a experiência do seu consumidor. Então, ao invés de você ter um empregado, você tem uma parte do elenco. Ao invés de você ter um cliente, você tem o seu convidado que está ali naquele momento ao invés de você ter a decoração da loja, você tem um cenário, como você quer apresentar. E além disso, você envolve
várias coisas sensoriais, tipo o cheiro que você quer que o local tenha, a aparência, o visual. Você tenta englobar o consumidor em todos os aspectos possíveis. Aí eu comecei a trabalhar com um professor na Fundação Getúlio Vargas, em cima de emoção. E aí eu falo que no teatro eu faço emoção em primeira pessoa e no doutorado em terceira pessoa, que eu vou assim, se eu mexer isso aqui, como é que a pessoa vai reagir? Se eu mexer isso aqui, como é que vai ser a reação? E aí é isso que eu estudo, assim. Marketing, só que com foco na experiência do consumidor. Né? E você pegou alguma vertente desse entretenimento? Então, dentro do marketing, eu estou pegando os elementos do entretenimento para tentar aplicar como ferramenta de venda e de encantamento de cliente. Que super dá certo, cá entre nós, sim, né? Sim. Acho que é o que tem dado certo, não, o que tem sido feito, o que tem sido diferencial de muita marca e tal. E aí a ideia é que isso, mais para frente, vire também o caminho inverso das empresas quererem buscar entretenimento e tal para divulgar a marca. A Aventura, que é a empresa do Chacrinha, tem feito muito isso. Eles trabalham eles têm uns cases maravilhosos, tipo o próprio Rock in Rio. Eles fizeram um musical sobre o Rock in Rio, que foi para divulgar o Rock in Rio e também era um produto de entretenimento que o Rock in Rio investiu junto. Então, assim, ele foi meio que encomendado. Então, isso é super bacana. E aí, depois, eles fizeram um outro espetáculo dentro do Rock in Rio para poder contar a história do Rock in Rio em 15 minutos. Então, tipo, são várias vertentes que unem o entretenimento e o marketing como ferramenta de venda de algum produto ou de alguma marca. E os musicais, eles têm crescido com muita força no Brasil, né? A gente percebe que o público gosta muito de saber a história dos seus ídolos, dos artistas, né? Você já estudou alguma coisa nesse sentido? A que você atribui? Então, eu acho que, assim, existe um movimento grande de musical, é inegável, que nos últimos anos... A gente já teve alguns movimentos, antigamente, com teatro de revista, com Bibi Ferreira, Marília Pêra, como as grandes divas, isso já nos anos 70, 60, 70, acredito, eu não tenho certeza exata. Desculpa se estiver falando alguma data errada. Mas eu acho que voltou com muita força. Até através do Miguel, né? O Miguel Falabella como uma figura que trouxe muito do musical, buscou um musical brasileiro também, apesar de trabalhar fazendo muitas... abrasileirando a Broadway aqui para o nosso público. Eu acho que é uma vertente que tem crescido muito e, mais do que isso, tem sido uma vertente que tem encontrado o seu lado brasileiro, o seu jeito brasileiro de fazer musical, o musical brasileiro em si. Existe muito musical que é franquia, importado, enlatado, tipo, compra, traz, só bota os atores brasileiros e o espetáculo é igual. Tem espetáculo que vem de fora e eles abrasileiram, o que eu acho que é o que o Miguel faz super bem. E tem outros musicais que são genuinamente brasileiros, que é, por exemplo, o Chacrinha, o Elis, que são os musicais que a Aventura tem tentado fazer, né? Trazer a história do Brasil dentro de grandes musicais, em produções do tamanho da Broadway, só que para contar a história do nosso povo, da nossa cultura. Então, acho que é muito forte, assim, e acho que ainda tem muito para ser explorado. Tem muita coisa boa, muito autor novo surgindo, muita coisa legal. Encanta, né? É uma forma diferente de ver o teatro, né? Sim. É entretenimento e é bom porque, por exemplo, no Chacrinha as músicas eram todas conhecidas. Então as pessoas cantavam junto, que sabe? legal. É maravilhoso isso, sim. Imagina. Bem legal. O público infantil é recorrente na sua carreira. Muito. Vi que tiveram vários espetáculos que Muitos. você dedicou às crianças, né? Sim. Como que é isso, Pedro? Gente, eu adoro, assim, muito trabalhar para criança, muito. Muito. Eles são muito sinceros, né? Tipo, a gente não tem muito... Se eles não gostam, eles não gostam. O problema é teu. Aceita, tio, né? Mas quando você trabalha com adulto, as pessoas às vezes aplaudem porque estamos no teatro, né? A gente acabou a peça, aplaudir. Agora, tipo, crianças, eles não gostaram, eles ficam dispersos, eles falam o tempo inteiro. E eu acho que é muito importante o teatro na formação das crianças, né? Na formação É infantil. marcante, né? Se todo mundo tem uma peça que assistiu quando tinha não sei quantos anos de idade, ou algumas peças e tal. Eu lembro, a primeira vez que eu fui ao teatro, eu vi Branca de Neve. Talvez não tenha sido a primeira vez, mas foi uma vez que eu fui com a escola, eu tinha uns 7 anos. Talvez eu tenha ido antes com minha mãe e não lembro.
Mas eu lembro de cenas, lembro de coisas que eu vi no palco. É muito marcante mesmo, né? Eu acho que pelo ator estar ali e tal, e dependendo da história que você conta, de como você conta, do que acontece, é muito para as crianças é muito vivo, né? Elas se veem no palco, elas se identificam, elas têm vontade de estar no palco, de cantar junto, de dançar. Já teve situação de criança subir no palco para dançar. Teve uma apresentação no Luiz Nazinha, que é o último infantil que eu estava fazendo agora, que é a obra do Luiz Gonzaga, só que para criança. Teve uma apresentação que a gente fez no meio de uma praça, foi uma apresentação na comunidade e tal, em parceria com o Sesc. E aí tem o pai da Nazinha, não deixa ela namorar o Luizinho. Então aquela coisa que a criança, aquele Romeu e Julieta de sempre, né? Só que com a história real do Luiz Gonzaga. E aí uma menina entrou no meio e toda vez que o ator que fazia o pai da Nazinha entrava em cena, ela ficava assim na frente dele: não vai passar, deixa eles em paz, deixa eles em paz. E a gente dizendo assim: deixa eles continuar a peça. Ele precisa vir para ter conflito. Ai, que bacana. Mas é um público muito, muito bom, assim, e que é difícil, é um pouco mais difícil a viabilização disso, a produção disso, porque como teatro infantil geralmente é só sábado e domingo, a gente acaba tendo menos apresentação, então a bilheteria acaba sendo reduzida, os ingressos costumam ser mais baratos, o investimento de patrocínio costuma ser um pouco menor, mas é muito gratificante, assim, e é um pedido que eu deixo assim para todos os patrocinadores, público, pessoas que têm filho, primo, sobrinho, irmão pequeno, levem ao teatro infantil também, porque com certeza isso vai fazer muita diferença na vida das crianças e é uma vertente que a gente não pode deixar morrer, porque ajuda muito na formação das crianças. E até como, na verdade, uma porta para outras artes, né? Outros estilos de arte, né? Porque talvez a criança não tenha tanta paciência para ir a um museu. Pois é. Mas ali tendo contato com o teatro, ela possa se interessar e a partir disso frequentar outros espaços, né? E até hoje em dia tem alguns museus que são super interativos, super cheios de coisa. É verdade. Se eu fosse criança, eu ia querer ir. Na minha época, eu não lembro de ter isso. É verdade, popularizou bastante, né? E a escola também tem incentivado cada vez mais, né? Sim. Acho que tem uma função importantíssima da arte, da cultura na formação da criança. Né? Acho que é muito legal. Pedro, infelizmente o nosso papo está chegando ao fim. Quero te agradecer muito, viu, por ter vindo ao nosso programa, ter compartilhado um pouco da sua história. Olha, muito sucesso. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. E a gente se vê por aí ainda bastante. Com certeza. Muito obrigada.